Agradeço ao Ministério da Mulher pelo convite e gostaria de dizer que essa igreja possui mulheres que me inspiram particularmente, e você é uma delas. Várias mulheres aqui, eu não vou nomear, mas eu me inspiro em várias mulheres aqui. E eu acho que é para isso que nós estamos aqui, né? Para nos inspirar uns aos outros, né? Para nos fortalecer uns aos outros. Vamos orar assim como estamos para o início da reflexão. Pai querido que estás nos céus, te pedimos agora que teu Santo Espírito nos preencha e que tudo que for dito aqui saia de ti e não de mim. Que o Senhor me use agora, humildemente me coloca aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Onde está o seu valor? O valor aqui, ele se refere ao valor pessoal, valor próprio, o nosso valor, como indivíduos, como pessoas. Eu confesso que quando eu estava pensando nessa mensagem, eu pensei em falar para mulheres, mas eu resolvi ser inclusiva, porque na vigília tem homens também, né? Então, a mensagem é para todos, na verdade. Né? Onde está o nosso valor? Nosso valor. Homens. Agora, né? Deu certo aí. Não tem problema. Então, trata-se do valor próprio, o valor pessoal. Qual é o nosso valor e onde nós temos depositado o nosso valor? Essa é a pergunta que eu faço aqui para nós nessa manhã. A gente começa a reflexão falando a respeito da experiência de Ana, né? Eu acho que todo mundo que está aqui conhece a história de Ana, que está lá em 1 Samuel, logo no início do capítulo 1. Ana era casada com Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, né? Ellen White é clara em dizer que a poligamia nunca foi propósito de Deus, né? Porque ele sabia que isso só traria infelicidade para a família. Mas o peso da cultura vigente, da cultura dominante, é muito grande sobre as pessoas. Isso acontece conosco. E não esqueçam isso, o peso da cultura é muito grande, né? Ainda que nós tenhamos a nossa fé, muitas vezes nós somos influenciados pela cultura vigente. Isso aconteceu nesse lar. Eucana, então, pelo fato de Ana não ter tido filhos, ele acabou se casando com Penina. E a relação entre as 2 mulheres era uma relação difícil, porque Ana acabava sendo provocada pela segunda mulher, pelo fato dela ter filhos. E Ana se via nesse contexto sem valor. Porque no contexto da época, no contexto da cultura vigente, uma mulher teria valor se ela o quê? Tivesse filhos. Mas isso era a cultura que dizia. Deus nunca disse isso. E muitas vezes nós deixamos que a cultura dite o valor que nós temos como indivíduos. Ana acreditou nisso. E ela sentia que ela não tinha valor. Eucana a amava, né? O registro diz que ele se entristecia por vê-la infeliz, tentava agradar, mas o valor dela estava em algo que ela não possuía, que era ter filhos. E no momento que eles iam ao templo, era um momento de particular tensão entre a família, porque havia provocação ali, né? E sempre que isso acontecia, Ana chorava, se entristecia muito, até que num determinado momento de adoração, ela resolveu ir ao templo, e ali ela se prostrou e se ajoelhou diante de Deus. E é essa figura que eu trago aqui para vocês agora.
Nesse momento, ela abriu o seu coração, colocou todas as suas angústias, todas as suas fraquezas, todas as suas limitações diante de Deus. Como é que eu sei disso? Eu sei disso pelo resultado. Ela foi tão honesta com Deus e Deus ouviu. Existe uma promessa na Bíblia que diz que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve imediatamente. E toda vez que nós despejamos o nosso ser com honestidade diante de Deus, isso é da vontade dEle, e Ele nos ouve. E foi o que aconteceu com Ana. A partir desse momento, ela foi transformada. Vejam, a situação não mudou. Quando ela terminou a oração, ela ainda não tinha filhos? Ou tinha? Não. Né? A segunda esposa ainda existia, os filhos ainda existiam, a tensão no lar ainda existia, mas ela estava transformada. Porque o valor dela agora não estava mais na questão da maternidade. O valor dela tinha sido transportado para quem? Para Deus. Agora, o valor dela estava em Deus. E quando o nosso valor pessoal está em Deus, nada pode nos abalar. Nada pode nos abalar. Quando nós deixamos que a cultura nomeie qual é o nosso valor, muitas vezes, quando nós temos a nossa vida mudada, isso não é só na questão da maternidade, pode ser na questão do trabalho, né? Pode ser na questão de uma formação. Não há nada de errado em querer ser mãe, não há nada de errado em querer ter um trabalho, uma carreira. Não há nada de errado nessas coisas, mas quando nós deixamos que essas coisas ditem qual é o nosso valor pessoal, isso sim está errado. Isso entristece a Deus. Porque o preço pago pela nossa salvação foi muito alto. Isso quer dizer que nós valemos muito mais do que qualquer dessas coisas. Se um dia o filho vier a faltar, eu fico sem valor? Se um dia o trabalho vier a faltar, eu fico sem valor? Não. Deus tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós tem valor diante de Deus, não importa qual seja a nossa condição. Nesse momento, ela saiu transformada. E aquilo que era o ponto de referência dela como valor, já não era mais. E nós sabemos disso por quê? Porque quando ela foi abençoada com Samuel, ela já tinha sido transformada, ela já era outra pessoa. Quando ela saiu do templo, ela estava radiante. As provocações da segunda mulher já não encontravam eco no espírito dela. Aquilo já não tinha mais importância nenhuma. Ela estava transformada. Eu gostaria que cada um de nós vivêssemos essa experiência. Muitas vezes nós nos deixamos abater por questões culturais, por provocações, por questões tão pequenas, e o nosso valor como indivíduos está muito acima disso. Muito acima disso. Naquele momento, ela teve o privilégio de entender isso, e a sua vida foi transformada. E aquilo que seria o objeto de valor dela, que seria Samuel, o que ela fez? Ela entregou. Ela entregou a Deus. Né? Isso é mais uma prova de que a referência dela de valor não estava mais em ter filhos, estava agora em Deus. E que menino especial que foi Samuel, não foi? Desde a primeira infância, né? Um menino que falava diretamente com Deus e que foi uma bênção como profeta. Aqui a figura onde nós temos ela levando, então, cumprindo o seu voto e levando Samuel ao templo. E olha a oração
que ela faz. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá, quem faz descer a sepultura e que faz tornar e subir dela. É o Senhor que empobrece e que enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono de glória. E por aí vai. Ou seja, ela tinha certeza que todo o seu valor, a sua vida e tudo o que ela significava estava aqui, em Deus. E isso era suficiente. E não deveria ser para nós também? O segundo exemplo que eu trago é da mulher que ia ser apedrejada. Essa mulher, ela não tem nome na Bíblia. Pela tradição, muitas pessoas fazem associação desta mulher com Maria Madalena, mas nós não temos nada que indique que essa mulher era Maria Madalena. A única coisa que nós sabemos é o que nos diz tanto a Bíblia como o Espírito de profecia. No Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que esta mulher, ela foi ludibriada pelos fariseus, que na verdade tinham a intenção de armar uma cilada para Jesus nesse momento. Ela era uma mulher casada e de alguma forma ela foi insuflada pelos fariseus a cometer o adultério. E no momento em que ela estava ali, eles então apareceram, né, fizeram lá o flagrante, mas o que dizia a lei? Né? Os dois, né, deveriam ser o quê? Deveriam ser julgados. Né? Mas ela foi pega, foi levada até o pátio do templo onde Jesus estava e ali os fariseus colocaram essa mulher nessas condições diante de Jesus. Essa mulher significa hoje para nós alguém que teve o seu valor tirado. Você já sentiu que o seu valor foi tirado em algum momento da sua vida? Que você não tinha valor nenhum? E que as pessoas, seja muitas vezes a família onde nós somos criados, que de alguma forma deixou incutido na nossa mente que nós não tínhamos valor. Muitas vezes o casamento que nós temos, que muitas vezes passa a mensagem que nós não temos valor. Muitas vezes o trabalho, o contexto de trabalho onde nós estamos inseridos, onde sofremos humilhações e não temos valor. Era exatamente assim que essa mulher se sentia. O seu valor foi arrancado. E ela agora se sentia a última das mulheres, sem valor, diante da sociedade que ela admirava, porque os fariseus, para ela, eram líderes. E justamente esses líderes a quem ela admirava, agora faziam questão de arrancar-lhe todo o valor. Um ponto importante é que o verdadeiro cristão, ele não tira valor das pessoas. Ele dá valor às pessoas. Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Será que no meu relacionamento do dia a dia eu estou tirando o valor de alguém ou eu estou dando valor a alguém? O posicionamento de Jesus com esta mulher, né, quando ele diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu quero crer que quando Jesus disse para a mulher: vá e não peques mais, ele não estava falando do adultério, porque adultério era um sintoma e não a causa. Muitas vezes a causa que nos leva a um ato impensado e que vai nos trazer dor, ela vem de uma raiz mais profunda. E é uma raiz de falta de valor.
de falta de valor. Eu não vejo o meu valor. E aí eu acabo me colocando em situações que vão piorar ainda mais a minha situação. E Jesus, quando disse, vai, não peques mais, ele disse, o seu valor é importante. E essa mulher foi transformada. Ellen White diz que ela se tornou... Vamos ver aqui as palavras corretas. Ellen White sugere que a mulher era casada, né, indesejada de todas as nações, e que fora induzida ao pecado pelos seus próprios acusadores, ou seja, os fariseus, com a intenção de armar uma cilada para Jesus. Ou seja, ela não tinha importância nenhuma para esses líderes, porque eles não se envergonharam de tomá-la como um objeto para cumprir o propósito que era o quê? Armar uma cilada para Jesus. Ela não tinha valor. Mas o encontro dela com o Salvador marcou o início de uma nova vida, vida de pureza e de paz, devotada ao serviço de Deus, transformando-a em uma das mais firmes seguidoras de Jesus e uma das mais resolutas amigas de Jesus, que esteve com ele mesmo ao pé da cruz por ocasião da crucifixão. Olha que transformação maravilhosa. Vocês sabem que no momento da crucifixão, poucas pessoas estiveram ali com Jesus. Pouquíssimas pessoas, mesmo dos discípulos. A gente sabe que dos homens, aqueles que estiveram com Jesus foi João. As mulheres, nós sabemos que Maria, mãe de Jesus, estava lá, Maria Madalena, e esta mulher estava lá. E por que as pessoas não quiseram se aproximar ali do momento da crucifixão? Porque aquilo era vergonhoso. E estar ali, demonstrando que você era a favor de Cristo, significa que você também iria ser desprezado. Mas vejam que esta mulher já não estava mais se importando com a opinião da sociedade sobre ela. E é isso que acontece quando nós somos transformados e o nosso valor vem de Deus. Nós não nos importamos mais com a opinião das pessoas, porque o nosso valor está em Deus. E todo ato, toda a nossa conduta e toda a nossa motivação agora vem dele e não daquilo que a sociedade diz que nós valemos. Essa é a transformação que Deus espera de cada um de nós. O próximo exemplo que eu trago aqui é Zaqueu, o publicano. Publicanos era uma carreira, né, de cobradores de impostos. E Zaqueu não era somente um publicano, mas ele era o chefe dos publicanos, né? A história diz que tinham dois tipos de publicanos, né? Um publicano que diretamente se reportava ao imperador e que levava os tributos das colônias ao imperador, e esse publicano normalmente era romano. E tinham os delegados. Os delegados eram das mesmas nações, né, que eram colonizadas por Roma, e neste caso, né, da Judéia, eram judeus, né, eram delegados designados pelos romanos para cobrarem impostos daquela colônia. E dá para a gente entender que essas pessoas eram odiadas pelo resto da sociedade, né? Porque eles eram considerados traidores. E eu fico pensando que Zaqueu, como muitos de nós muitas vezes, ele esperava que o dinheiro trouxesse valor a ele. E, ao longo da carreira dele, ele foi acumulando bastante dinheiro, e às vezes de maneira desonesta. Mas chegou um momento na vida dele que ele percebeu que aquele dinheiro não trazia valor, e que ele continuava sem valor.
Então, ele começou a questionar tudo aquilo. Muitas vezes, nós fazemos exatamente como Zaqueu. Nós achamos que o dinheiro vai nos trazer valor. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter valor. Se eu tiver uma carreira que me dê prestígio, eu vou ter valor. Se eu tiver dinheiro para comprar aquele carro, aquela casa ou aquela roupa, eu vou ter valor. Porque é isso que a cultura faz conosco, não é? Ela diz que para nós termos valor, nós temos que ter coisas, nós temos que ter dinheiro no banco, nós temos que ter um cartão de crédito. E não basta ser qualquer cartão de crédito, né? Precisa ser o cartão de crédito, Infinity. E Zaqueu, ele tinha o cartão de crédito Infinity, e mesmo assim, ele se sentia sem valor. E quando ele ficou sabendo que Jesus estaria ali em Jericó, ele deu um jeito de querer ver aquele homem, porque ele já tinha ouvido falar da mensagem de Jesus. E no Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que ele já tinha, antes mesmo de conhecer Jesus, baseado naquilo que ele tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha feito um propósito interno de mudança de vida. Ele já tinha feito isso. Mas quando Jesus apareceu, ele não perdeu tempo e foi até lá, e a gente sabe da história. Subiu numa árvore para poder ver Jesus, e a surpresa foi que Jesus disse: me convém hoje pousar em tua casa. E no momento desse encontro com Jesus em sua casa, a vida dele foi transformada. E ele, então... E como é que a gente sabe que a vida dele foi transformada? Porque aquilo que ele dava valor, ele resolveu o quê? Abrir mão. E é exatamente isso que acontece conosco quando o nosso valor encontra o local correto, que é nas mãos de Deus. Aquilo que antes tinha valor para nós, deixa de ter valor. E ele então disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Né? E além disso, ele disse: eu dou metade do que tenho aos pobres. A gente sabe de outra história, que é a história do jovem rico, de alguém que não acreditou que o seu valor pessoal pudesse sobreviver sem o dinheiro. E ele não quis abrir mão da sua riqueza. Esse é o perigo que o mundo nos oferece, né? Esse é o perigo de nós acreditarmos que nós não temos valor se nós não possuirmos essas coisas. Deus muitas vezes nos dá riqueza, nos dá filhos, nos dá saúde, nos dá uma série de outras coisas e às vezes nós acreditamos que o nosso valor está nessas coisas. Mas se isso tudo for tirado, como foi tirado de Jó, como ficaria a nossa vida? Sem valor? Hoje, Deus quer nos ensinar uma lição. Ele quer nos ensinar que não importa qual seja a sua condição, você tem um valor inestimável para Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos permitir ser enganados por essa mentira cultural que nos diz que nós precisamos ter para ter valor. Né? Eu queria encerrar essa meditação dizendo que nós não somos frutos do acaso. Em Salmo 139 diz o seguinte: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. E ainda ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele não nasceu por acaso. O que significa para nós sermos criacionistas?
Muitas vezes nós nos esquecemos disso, porque a cultura, ela acaba exercendo um poder tão grande na nossa mente que, ainda que nós nos nomeemos como criacionistas, nós achamos que nós nascemos ao acaso. E nós não nascemos ao acaso. Deus quis que você estivesse aqui hoje. Deus tem um propósito para você, com o seu nome. Ele nos nomeou antes mesmo de nós existirmos, assim como ele fez com Davi. Antes dele estar no ventre da sua mãe, ele já era. Porque Deus tinha um propósito para ele, assim como ele tem um propósito para cada um de nós. Mas, às vezes, nós nos esquecemos disso, né? Eu costumo brincar que eu sou a 5ª filha, né? A filha caçula. Vocês acham que meus pais planejaram o meu nascimento? Não, mas Deus planejou. Deus planejou. Deus quis que eu estivesse aqui hoje falando para vocês. Nem eu sabia disso, mas Ele sabia. Então, Ele tem um propósito para cada um de nós, e aí é que está o nosso valor. Não é maravilhoso isso? Não é? Nós não estamos aqui por acaso. Que Deus nos abençoe grandemente, que a gente leve o nosso coração confortado, né? Com essa certeza de que Deus tem um propósito de valor para cada um de nós. Amém. Amém. Linda mensagem. Para encerrar, nós vamos cantar o hino 420. Vamos nos colocar em pé. Que
Oremos. Pai querido que estás nos céus, agradecemos o grande amor que o Senhor tem por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda nem éramos nascidos, o Senhor já nos amava. Queremos que o teu propósito para cada um de nós aqui se cumpra, Pai. Nos colocamos em tuas mãos para que o valor que o Senhor tem que o Senhor dá para nós esteja realmente em nós. Que possamos sair daqui cheios da tua graça, cheios do teu amor e cheios do teu Santo Espírito, para que nós possamos espalhar valor também para aqueles que ainda não têm. Fica conosco neste sábado, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a presença de todos, os momentos especiais que nós passamos aqui juntos. E a liderança do Ministério da Mulher preparou um de jejum bem agradável para todos vocês, bem quentinho, para nos aquecer. E estaremos aqui no próximo fim de junho, com mais uma vigília, para nos alegrar, nos aquecer, que o amor de Jesus é mais forte de qualquer frio que impeça que a gente venha aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Estaremos juntas lá na sala, na Central Jovem. Obrigado por todos aqueles que aceitaram o convite. É uma bênção. Vocês são uma bênção. Amém. Amém.